Pois é, gente, olha, a chuva é um dos fatores que leva famílias que vivem em situação de risco perderem as casas. Hoje, 32 mil pessoas recebem auxílio moradia da Prefeitura de São Paulo. Além disso, há cerca de 11 mil vagas em abrigos aqui na capital. A gente fala melhor sobre o assunto com a Marta Cireira, que é assistente social, doutoranda da PUC, e está conversando com a gente hoje, vem conversar com a gente hoje aqui no estúdio. Oi, Marta, boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Como é que vocês acompanham? Você é doutoranda na PUC, é teu tema no teu estudo, inclusive, essa situação de vida em albergues e abrigos, né? Como é que vocês acompanham isso? O meu tema é trabalhar a questão urbana, Márcia, né? Então, assim, acho que essa questão da cidade de São Paulo vem há muito tempo preocupando nesse sentido da cidade de São Paulo e também para o Brasil como um todo, no sentido de como é que você pensa e como é que você planeja a questão urbana, né? E aí, assim, para as famílias, essa questão está muito ligada à questão da segurança, ela pensar e ela entender que ela tem por parte do Estado, e Estado seja a Prefeitura, governo estadual, governo federal, uma proteção. Né? Então, assim, a gente vê, né, principalmente essa forma de desacreditar quando os governos levam para a situação de abrigamento, né, que é o fato que aconteceu recentemente, né, dessa favela do incêndio, que acho que é até da Fazendinha. Na Penha, a gente né? mostrou aqui a história e a gente vai mostrar daqui a pouquinho numa reportagem. E de ter, né, uma preocupação. Atualmente, né, em função das ocorrências dos sinistros de risco no Brasil como um todo, Rio de Janeiro, né, o incêndio da Kiss, né, teve uma preocupação, né, de criar uma legislação que se pense um sistema que não só pense o atendimento ao sinistro, à ocorrência, ao fato, mas que pense situações de prevenção, né, e também de redução da situação de risco. Né? E redução da situação de risco significa planejar. E aí os municípios têm que fazer seus mapeamentos das situações de risco. Então é um pouco essa questão que traz a segurança às famílias numa situação de ocorrência. Né? Se essas famílias já estão num plano de atendimento habitacional, não há por que fazer resistência da saída de uma área que eventualmente aconteceu a situação de incêndio. Nesse sentido, eu queria que você acompanhasse com a gente aqui essa reportagem. A gente foi ouvir pessoas que vivem dessa necessidade de ter um abrigo, de estar num albergue. Vamos acompanhar, por favor? José Ivanildo foi retirado de uma área de risco na Zona Leste e agora mora neste abrigo do Belém com a família. Minha casa era numa área de risco, então o chão rachou, o pessoal da Defesa Civil foi lá, interditou, aí falou que nós não podíamos ficar lá porque a casa ia cair e nessa chuva do final de semana agora, a casa caiu. Casos como o dele são prioridade para a Prefeitura, que tem 64 centros de acolhida na capital. São cerca de 11 mil vagas para idosos, deficientes, famílias numerosas e pessoas em situação de risco, como os moradores da favela Fazendinha, destruída por um incêndio no início do mês. Cerca de 1.600 pessoas ficaram desabrigadas, de acordo com a Defesa Civil. As famílias poderiam ter ido para um abrigo emergencial, mas ninguém aceitou, segundo a Prefeitura. O albergue do Belém tem 60 vagas, onde as famílias podem ficar juntas, mas muitas pessoas ainda resistem. Aqui nós temos quartos, né, onde esse núcleo familiar, essa privacidade, ela é preservada. Mas a maioria dos nossos serviços são coletivos. Coletivos de mulheres, coletivos de homens, coletivos de mulheres com crianças. Então, eles não se adaptam, né, a esse sistema. Marta, como administrar isso? Então, a questão dos albergues é até uma questão discutida entre quem trabalha, principalmente nessa questão social. A gente tem relegado essa questão, por isso a gente tem defendido a possibilidade do aluguel social. E aí também há resistência no aluguel social, porque a família tem a sua individualidade. Viver junto não é fácil, na própria família, imagina com outras famílias. Viver junto não é fácil, né? Muda totalmente a rotina da pessoa. A possibilidade dela ter um aluguel social gera a possibilidade dela ir para um local próximo do seu trabalho, do seu núcleo de convivência, da sua escola, né? Só que também o aluguel
o número é grande na cidade, né, e para o atendimento de defesa civil, e também gera essa instabilidade. Essa resistência, às vezes, da família de sair, é porque ela ficar na terra significa ela... Tem a terra. Não Ela é do tem, jeito que ela quer, mas é dela, tá ali. É dela, né? O ela Dimas tem a Solti tem uma função... pergunta para você lá da redação. Oi, Dimas. Oi, boa tarde, Marta. Com relação aos moradores de rua, por que eles insistem em ficar nas ruas? Há albergues suficientes? As prefeituras têm serviços para atender essas pessoas? A problemática do morador de rua é uma problemática diferenciada da problemática das famílias em situação de risco ou que moram em núcleos que têm que ser com atendimento habitacional. O morador de rua tem outros riscos sociais de vulnerabilidade social. Alcoolismo, disfunção na relação familiar, são outras questões. Né? Então, até a cidade de São Paulo, em algumas gestões anteriores, né, outras cidades da região do ABC, têm outras políticas no sentido de atender essa população, que é uma população que tem um perfil diferenciado. Okay. Né? Marta, quando é que você termina o seu doutorado? Quando é que você defende a dissertação, a tese, né? E a tese? 2 anos ainda. Então tá bom, já está convidada para voltar e conversar aqui Muito com a gente. obrigada Conversei pelo com a espaço. Marta Cirera, que é assistente social. Obrigada, uma boa tarde para você. Obrigada. Espera só um minutinho, tá? Obrigada, até já.